Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos reunidos, mesmo que por live, para juntos meditar na palavra do Senhor. Um título que foi escolhido para meditarmos nesta manhã é sobre a morte para o verdadeiro cristão, num período de situações bastante adversas que estamos ultrapassando, situação de pandemia, onde centenas de milhares de pessoas vêm sendo ceifada, tragada pela morte. Pessoas jovens, adultos, pessoas que tinham planos para uma vida inteira, têm sobrevindo de surpresa essa situação que é a morte. Quando se fala de morte, muitas pessoas não se sentem confortável, muitas pessoas não se sentem um assunto tão familiar ou que se gosta de falar, mas é um assunto onde abrange rico, pobre, preto, branco, toda classe social, seja ele doutor, seja ele plebeu, seja ele morando em palácios, seja ele morando na favela, é uma situação que todos ocorrerão, a menos que Jesus volte antes, porque a palavra de Deus nos diz que a morte está ordenado ao homem morrer somente uma vez e depois disso o juízo. Então nós vamos meditar por alguns minutos na palavra do Senhor sobre a morte para o verdadeiro cristão. É um paradoxo, porque o verdadeiro cristão não morre. O verdadeiro cristão, ele passa dessa vida secular, desta vida humana, para uma vida celestial. Nós vamos estar meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 51 e 57, que diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortabilidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, eu peço que nesses poucos momentos que estaremos falando da Tua palavra, Tu possa, Senhor, nos iluminar, abrir o nosso entendimento para compreender, Senhor, os Teus mistérios para a nossa vida. Abençoa cada ouvinte em nome de Jesus. Quero dar uma introdução a respeito do conceito da morte. Esse versículo, ele foi bem didático, bem explicativo, que diz que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, porém, todos seremos transformados. A palavra de Deus nos diz também em Tessalonicenses que quando nós formos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos transformados com o Senhor nos ares. Por que a transformação? Porque no céu não entra pecado.
no céu não entra a carne. Então, precisamos passar para uma transformação. No céu também não tem sexo, o feminino, o masculino, lá é espírito. E todos nós adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso, teremos que ser transformados. A introdução da lição, ela diz assim: numa sociedade materialista, evita-se falar sobre assuntos negativos. No entanto, a morte é um fenômeno real que se abate sobre todos os seres humanos, idade, classes sociais e religiões. Afinal de contas, quem pensa em morrer? Há alguma virtude na morte? Nos dias atuais, o desespero vem tomando conta das pessoas, até mesmo aquelas que professam fé em Cristo. É uma pena que alguns irmãos, que alguns pastores, algumas instituições não se preocupam em informar as suas ovelhas através das Escrituras sobre esse assunto. Por isso, nessa lição, demonstraremos que Deus se preocupa com a fragilidade e a vicissitude humanas, principalmente quando se trata de um tema tão triste e delicado que é a morte. Ninguém quer perder o seu ente querido, seu pai, seu irmão, sua mãe, sua esposa. E nos dias atuais é o que mais temos vistos. Pessoas que têm aí uma vida inteira pela frente, sendo tragado pelo Covid-19, pelo coronavírus e entre outras doenças que sobreveio sobre a humanidade. Não obstante a doença, também existem os desastres, acidente de trabalho, acidente de automobilismo, acidente de várias maneiras que vem tirando vidas. E isto faz com que a pessoa que tem ali o seu contato diário, a sua afinidade, o seu amor, venha perder o seu ente querido, certamente essa pessoa irá sofrer um trauma psicológico, um trauma sentimental. E o que então devemos fazer, irmão Alex? Bom, analisando diante das Escrituras, nós sabemos que há tempo de viver e há tempo de morrer. O salmista, no sábio Salomão, ele disse que há tempo para tudo sobre a face da terra. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou, enfim, tudo tem seu tempo determinado. Porém, quando se trata de perdas, e principalmente uma perda de familiares, uma perda de vida, quando perdemos alguns bens, é algo menos pior, porque nós sabemos que temos a vida ainda para correr atrás e granjear novas oportunidades e novas conquistas. Mas quando se falamos em perder a vida, é algo definitivo. Então, nós vemos aí enchentes tomando casas, carro de muitas pessoas, e as pessoas glorificando a Deus porque conseguiram permanecer com vida. Então, isso é glorioso, é um benefício, mas quando a morte, ela sobrevém a algumas famílias, certamente ela vai trazer essa tristeza, esse desamor e essa desarmonia. Então, o conceito bíblico, ela está dizendo que nós, os cristãos, eles não morrem, mas eles passam de uma vida, dessa vida material, para uma vida eterna com Cristo. Eu li também há pouco sobre o pecado, que quando o nosso irmão Adão e a nossa irmã Eva trouxe o pecado, houve a consequência da morte. Porque Deus, ele não fez o homem para morrer, ele fez o homem para que tivesse vida eterna. E nós vemos também uma grande observação, que quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, Deus colocou um anjo querubim de guarda. Mas por que, irmão Alex, que Deus colocou esse anjo de guarda para que ninguém entrasse mais no jardim? Porque nós vemos no livro de Gênesis que nesse jardim também continha a árvore da vida. E se porventura Adão e Eva
comesse da árvore da vida, eles ficariam imortal eternamente, eles teriam a imortabilidade. E uma vez que eles tivessem a imortabilidade no pecado, a raça humana também já não teria mais jeito. Então Deus, na sua imensa sabedoria, sendo a própria sabedoria, sendo onisciente, onipotente, Deus colocou um guarda na porta do jardim para que ninguém pudesse entrar e tomar posse mais da árvore da vida. Mas nós vemos também no livro de Apocalipse, no capítulo 22, que nós iremos comer da árvore da vida para vivermos eternamente com o Senhor. Amém? Porque o apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós vemos muitos outros irmãos, Estevão, Tiago, Isaías, João, Pedro, nós vemos inúmeros discípulos e apóstolos, profetas, servos do Senhor, que não temeram a morte. Nós vemos também no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eles diante daquela estátua não se prostrou e não temeu a morte, porque eles tinham a convicção de que quando eles tivessem ceifado o seu período aqui na terra, eles iriam viver eternamente com o Senhor. E essa é a nossa confiança, irmãos. Essa é a nossa confiança que devemos ter. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, que diz: não se turbe o vosso coração. Isso é o próprio Jesus dizendo: crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei junto a mim, diz a palavra do Senhor. Então nós temos esta esperança. O apóstolo Paulo diz na sua carta, se não me foge a memória, na sua carta escrita aos Timóteos, que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, o verdadeiro cristão, o primeiro ponto, ele não deve temer a morte. Eu já disse em algumas aulas passadas que muitas vezes nós queremos concluir um projeto, concluir uma construção, concluir uma faculdade, concluir algo em nossa vida. Mas nós sabemos que muito melhor, o melhor é estar com o Senhor do que estarmos aqui. É bem sabido de todos, a comunhão familiar, o apego familiar. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seu neto, sua filha. Existe o amor ágape, mas nós devemos estar pensando primeiramente no plano que Deus tem para a nossa vida, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A palavra de Deus nos diz que é uma surpresa, tanto a volta do Senhor quanto a morte. Existia um homem rico e ele se gloriava muito de sua riqueza. E certa ceifa, o próprio Jesus chegou diante dele e disse: tolo, se eu pedir a sua alma nesta noite, o que você tenha preparado para mim? Então nós vemos que muitas vezes nós granjeamos as coisas na terra, conquistamos muitas coisas, mas deixamos de granjear, de conquistar algumas coisas para o reino de Deus. Diz um hino, tem um hino na harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias, como posso apresentar? Então nós temos aqui uma responsabilidade de apresentar algo ao Senhor, apresentar o que nós estamos fazendo com os dons que Ele nos deixou, com a nossa saúde, com a nossa fazenda, com a nossa
família. Então nós temos a responsabilidade de administrar a nossa vida. Tem algumas pessoas que usam dizer que morreu porque chegou a sua hora. De certa forma, sim, mas também eu posso dizer que há um contraditório nisso. Porque se uma pessoa, ela passa bebendo, se alcoolizando, se drogando a vida inteira, automaticamente ela está machucando, denegrindo, fazendo com que o seu organismo não tenha a mesma resistência que uma pessoa que pratica exercícios físicos, que uma pessoa que se alimenta corretamente. Então nós vemos que certamente o tempo de vida dessa pessoa, desse indivíduo, vai ser diminuído. E Deus não tem nada com isso, porque Deus nos instituiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, a escolha é sua. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, porém, a escolha é nossa. Você aceita Jesus, você aceita viver uma vida de saúde, uma vida saudável, se você aceitar, se você escolher. Porém, se você escolher diferentemente, Deus já não responsabiliza com essas atitudes. Nós sabemos que a velocidade máxima de você conduzir um veículo é 120 por hora. Pelo menos no Brasil, as rodovias que eu passei, o limite máximo foi 120 por hora. Mas nós vemos algumas pessoas inconsequentes ou algumas pessoas tentando ver aí a potência do seu carro, coloca 220, 250 e assim sucessivamente, correndo risco de vida e também fazendo com que outras pessoas corram um risco de vida. Então nós vemos que a qualquer momento nós podemos estar prestando conta diante do Senhor. Algumas pessoas dizem, eu sou jovem, eu sou muito jovem para entregar-me a Jesus, eu sou muito jovem para me preocupar com esse negócio de palavra de Deus, de Bíblia, não sabendo que a morte é inevitável e ela não tem data específica. Amém, irmãos? Então vamos meditar nessa palavra nesta manhã, para que quando Jesus voltar, acha nós fazendo conforme Ele nos ensinou. E se porventura Ele não voltar em massa, se Ele não voltar para toda a igreja e voltar para algum irmão individual, seja por doença, seja por morte natural, nós possamos estar dizendo como o apóstolo Paulo, o morrer para mim é ganho, o morrer para mim é ganho, porque nós sabemos que quando nós passarmos dessa vida para outra, iremos viver eternamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa também que eu quero deixar frisada nessa manhã o que diz as Escrituras? Diz assim, o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Deus não criou o homem e a mulher para morrer. O Senhor não planejou tal realidade para o ser humano. Mas, conforme está escrito em Romanos 6 e 23, a morte é consequência da queda. Como eu já comentei com os irmãos, está em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 24. O pecado roubou em parte a vida eterna da humanidade. Assim, a Bíblia demonstra que a morte é a consequência inevitável e realça esse fato com a separação da alma do corpo. Também está em Gênesis capítulo 30 e versículo 18. Bom, é a separação da alma do corpo. Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que é a base bíblica para esse entendimento. Tiago, o irmão do Senhor, corrobora esse pensamento quando ensina, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Teologicamente, segundo as Escrituras, podemos afirmar que a separação da alma do corpo estabelece o fenômeno natural e também espiritual
que denominamos de morte. Mas o que acontece com a alma após a separação do corpo? Há uma vida após a morte? São essas indagações que muitas pessoas vêm se fazendo no decorrer dos anos, dos séculos e dos dias. Nós vemos aí algumas seitas dizendo que há sim uma vida após a morte, mas não acreditando nas Sagradas Escrituras, dita pelo próprio Senhor Jesus, que Ele foi nos preparar lugar. E também nós sabemos que somente irá se apresentar diante do Senhor aquele que estiver vivendo, se esforçando para entrar pelo caminho da porta estreita. Porque aqui, como eu acabei de ver, diz que todos morreram, todos pecaram e morreram, e destituídos estão da glória do Senhor. Para que há uma vida eterna, é necessário que aceitamos aquele que venceu a morte. Porque quando Jesus morreu, Ele morreu para que toda a humanidade, como está escrito em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esta proposta, ela foi estendida a todos, não somente aos cristãos, mas a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Automaticamente, quando você acreditar nos evangélicos, quando você acreditar na palavra do Senhor, automaticamente você estará virando, transformando ou sendo transformado em um cristão. E você estará vivendo em novidade de vida. É inadmissível. Nós vemos quando Jesus passou perto de uma figueira, de uma árvore seca, e ele foi e voltou, e aquela árvore permaneceu seca. Nós vemos que ele amaldiçoou aquela árvore, e ela não mais deu fruto. Então, a palavra de Deus nos diz que toda árvore que não produz fruto tem que ser arrancada. Então, é inadmissível você dizer que aceitou Jesus como Salvador e você não produz frutos. Uma árvore que não produz frutos, ela não está ligada, ela não está enraizada. Então, quando nós estivermos em Jesus, nós temos que produzir frutos. E quais são os frutos? Então, tem diversos símbolos ou aspectos de frutos. Os frutos podem se denotar em ganhar almas, em você fazer um trabalho na igreja, em você ter uma transformação de vida. Se você vivia uma vida precária ou dissoluta, uma vida de adultério, de fornicação, você começa a dar frutos, você começa a viver uma vida totalmente diferenciada. Quando uma pessoa ela tem medo de morrer, automaticamente, no meu ponto de vista, porque eu quero dizer com 100% de sinceridade perante o Senhor e vocês todos que estão vendo, que eu não tenho medo da morte. Eu já tive medo da morte outrora. Hoje, eu não tenho mais medo da morte. Hoje, eu estou dizendo como a palavra de Deus nos ensina que ora vem Senhor Jesus. Não posso acreditar que quando o Senhor Jesus instituiu, nós vemos na carta de Apocalipse, como que é o céu, que eu li agora em João capítulo 14, que Jesus foi preparar lugar. Nós vemos em Apocalipse a descrição do céu, de sardônico, de topázio, de ouro, de várias pedras preciosas, de ruas de ouros, e lá não haverá mais morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais essa situação que muitas vezes vivenciamos, de alguém nos diminuir, de alguém nos rebaixar, de alguém passar por nós e não nos cumprimentar, de sermos humilhados. Lá nada disso acontecerá. A palavra do Senhor nos diz que lá só haverá alegria. Lá nós estaremos sempre com o Senhor, num corpo glorificado, e a própria luz será o próprio Senhor. A palavra de Deus nos diz que lá nós veremos
o Senhor face a face. Assim como Ele é, nós também seremos. E é por isso, irmãos, que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, sobre a transformação, porque de forma alguma o corpo humano resiste à presença do Senhor. Nós vemos diversas vezes, nós vemos até Moisés querendo ver Deus face a face. Deus disse a Moisés: não, Moisés, você fica na fresta do monte, quando eu virar a costa, você vai me ver pelas costas, porque se você me ver a minha face, você morre. Então, aí está o motivo e a necessidade de sermos transformados, porque nós sabemos que Deus, Ele é Espírito, e nós não vamos com este corpo para o céu. Por isso que a palavra de Deus está aqui nos ensinando que nós seremos isso que é corruptível, que é mortal, se revestirá de incorruptibilidade, de imortabilidade. No Antigo Testamento, quando Jesus foi pregar aos anjos, aos espíritos em prisões, nós vemos que houve ali, Jesus estava pregando já não para a salvação, mas para mostrar desde Noé, aquelas almas desde Noé que recusaram a palavra. Nós vemos que desde Noé ali havia aquelas pessoas que rejeitaram os profetas, rejeitaram a palavra dos profetas e dos sacerdotes. Então Jesus, quando ressuscitou, foi até a sepultura, até o abismo e pregou aos espíritos que estavam ali aprisionados. E sabemos também que muitos ali estavam salvos, porque nós vemos a parábola de Lázaro e de um rico que tinha um abismo no meio. No Antigo Testamento não se falava muito sobre o inferno, era o Hades, né? Nós vemos que o inferno no Novo Testamento é o Gema, que é literalmente aonde serão lançados o falso profeta e a besta. O inferno ainda não foi inaugurado, irmãos. As pessoas dizem, muitas pessoas, até no meio evangélico, diz que o inferno já tem pessoas sofrendo no inferno, já tem muitos crentes desviados no inferno. Não, irmãos, o inferno não foi inaugurado ainda. O inferno, o próprio Jesus, com o assopro de sua boca, lançará o anticristo e a besta e o falso profeta no inferno. Em nome de Jesus, eu quero pedir nesta manhã para que analisamos a palavra do Senhor, para que tomamos cuidado e possamos estar preparados para dizermos: ora vem, Senhor Jesus. É muito natural, quando perdemos alguém da família. Eu, por exemplo, eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, perdi recentemente meu irmão. É muito natural que gememos, que a nossa alma se entristeça. Seria até antinatural, seria até meio que absurdo se você não tivesse nenhum sentimento por uma morte de um familiar. É natural. O que não é natural é que nós se desesperamos. Também é natural quando sabemos que um irmão, que uma mãe, que um parente seu morreu sem a salvação. Talvez você tenha falado dele, talvez você tenha falado de Jesus para ele, tenha pregado o evangelho para ele, e mesmo no último momento de vida, ele não quis aceitar Jesus. É natural que gememos, que quando estamos orando ao Senhor, nós venhamos se entristecer com isso, porque é eternamente com o Senhor, mas é também eternamente no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre, diz a palavra do Senhor. Lá haverá muita tristeza, irmãos. Lá haverá muito ranger de dentes. A palavra de Deus diz que até o próprio diabo, Satanás, vai querer sair de lá e não vai poder sair. Porque Satanás é poderoso, mas o Todo-Poderoso é o Senhor. E Deus
o nosso Senhor Jesus Cristo, não deu esse poder a Satanás. Uma vez quando ele for lançado lá, é eternamente no lago de fogo com os seus anjos, vamos se dizer assim. Então, por isso é interessante que nós venhamos buscar mais discernimento, buscar mais a palavra do Senhor, para que possamos, quando esta morte, a indesejável, chegar para nós, ou chegar para um parente próximo, para um conhecido, nós possamos estar sabendo que o próprio Jesus, ele venceu a morte, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Amém? Quero ver aqui também um contexto que diz a vida após a morte. Diz assim: morrendo o homem porventura tornará a viver? No livro de Jó 14:14 está escrito: essa pergunta de interesse perene, todos os seres humanos têm essa pergunta em mente. Essas indagações como a vida após a morte, existe consciência noutra vida, são questão existenciais não muito resolvida, até mesmo para alguns teólogos. Entretanto, as Escrituras têm as respostas a essas perguntas. No livro de Salmo, número 16:10, diz o termo hebraico Seol. Essa palavra aparece ao longo de todo o Antigo Testamento e é traduzido por inferno e sepultura. Tais expressões denotam a ideia de imortalidade da alma e a esperança de estar diante de Deus para sempre. Tal expectativa representa o âmago da expressão do salmista. A esperança da ressurreição. O patriarca Jó, após muito padecer, expressou confiadamente: e depois do meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, diz Jó. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito a ver a sua semelhança. Essa é uma das passagens que eu acabei de dizer, que nós veríamos ao Senhor face a face. O profeta Isaías e Daniel expõe a esperança da ressurreição como um encontro irresistível com Deus, que está escrito em Isaías 26:19 e Daniel capítulo 12, versículo 2. Estes textos realçam a doutrina da esperança na ressurreição do corpo em glória e denota, inclusive, a alegria do crente em se encontrar com Deus após a morte. Logo depois de afirmar categoricamente que o Antigo Testamento respalda, inclusive com riqueza de detalhes, que há vida e consciência após a morte. Irmãos, para nós, cristãos, eu acho que não existe, e se existir nessa manhã, vai cair por terra em nome de Jesus, algum cristão que não tenha a esperança de vida após a morte, pois a nossa luta diária, constante, é para isso, né, irmãos? Que as nossas lutas no dia a dia não é para conquistarmos aí um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma boa casa. Não, a nossa luta, a palavra de Deus nos diz que não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Nós vemos aí que a nossa luta constante é contra o inimigo. Quanto a emprego, faculdade, possuir alguma coisa não é luta, isso é uma conquista. Nós estamos aí, posso te dizer assim, trabalhando. Isso não é luta, é um trabalho contínuo para alcançarmos alguns objetivos. Objetivos esses que, até Jesus voltar, é interessante que corremos atrás, porque a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha também não come. Quando se dizia no Novo Testamento que Jesus estava voltando, algumas pessoas da igreja de Corinto até parou de trabalhar, não queriam nem trabalhar mais. O apóstolo Paulo falou: não,
Vocês podem trabalhar até que Jesus venha. Não precise parar de trabalhar. Nós vemos alguns falsos profetas na nossa atualidade, profetizando a volta de Jesus, que Jesus iria voltar no ano 2000 e outras datas e algumas outras datas, porém, isso não aconteceu, porque a palavra de Deus nos orienta que não deixou o dia nem a hora. Vocês não sabem o dia nem a hora, porque ficaria fácil, irmãos, você datar um dia, a hora que Jesus iria voltar, e certamente todo mundo estaria preparado, ou a maior parte. E Jesus, na sua onisciência, sendo a sabedoria, ele falou, não, vocês não sabem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E tem um versículo que diz, nem eu sei, o próprio Jesus dizendo que ele não sabia o dia nem a hora. Mas eu quero deixar aqui também bem frisado esse versículo, que como Jesus não sabia, ele conhecendo todas as coisas. Eu quero deixar bem claro que quando Jesus, ele disse que nem eu sei o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir, ele estava usando a sua natureza humana. Ele não mentiu, ele não falou alguma coisa pela metade. Não, ele disse a veracidade. Como humano, com a sua natureza humana, ele não sabia o dia e nem a hora, mas na sua onisciência, usando a tua natureza divina, certamente Jesus sabe o dia e a hora que ele virá buscar a igreja do Senhor. Amém? Para dar uma conclusão, eu quero entrar aqui no último tópico da lição, que diz morte, o início da vida eterna. Esperança apesar do luto. É natural que a experiência da separação de um ente querido traga dor, angústia, tristeza e saudade. O luto, tema a ser tratado na próxima lição, chega de forma inesperada na vida de qualquer pessoa, mas a promessa de Jesus ainda sobrepõe a qualquer dúvida existente. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso aqui nós vemos claramente quando Lázaro ele estava morto há 4 dias. Nós sabemos também que os judeus eles acreditavam somente na ressurreição durante 3 dias. No 4º dia, para os judeus seria impossível alguém voltar à vida, porque ao 4 dias, na religião, na seita judaica, eles acreditam que o espírito já retirou-se do corpo, os cabelos já se desprenderam do couro da cabeça, as bolas dos olhos já se vazaram, já não existem mais. Então nós sabemos que no 3º dia isso está ainda se decompondo, mas ao 4º dia, para os judeus, isso está quase que impossível, alguém voltar-se à vida, uma vez que o espírito já não existe mais, rondando aquele corpo, vamos dizer assim. Por isso que Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele deixou que acontecesse o desespero de Marta e Maria e os seus amigos, e os judeus que estavam na casa deles também esperando, que Jesus viesse ao chamado de Marta e Maria para ressuscitar Lázaro. E quando ele chegou, ele disse, Marta, você não sabe que eu sou a ressurreição e a vida? Você não sabe que ele há de ressuscitar? E Marta disse, não, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus respondendo, não, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então aqui nós vemos que quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Esse versículo, eu quero trazer também para os irmãos, esse versículo ele tem dupla referência. Por que dupla referência? Porque nós estamos falando aqui de uma morte verídica, de uma morte natural, uma morte física. Mas olhando para o lado espiritual, eu quero dizer nesta manhã também que, ainda que você esteja morto espiritualmente, que você não crê mais na ressurreição, que você não crê mais numa mudança de vida, Jesus, assim como ele fez daquele vale de ossos secos, no livro do profeta Ezequiel,
que houve aquele grande reboliço e começou-se a juntar ossos nos seus ossos, carne nas suas carnes, peles nas suas peles, nos devido corpo respectivos. Eu quero dizer para você que para Jesus, Ele pode também fazer você ressuscitar. Ele pode fazer também você a sentir nova esperança de vida. Nos dias que estamos vivendo, é bem sabido, é notório que a maioria das pessoas perderam já a esperança de vida. Não existe mais aquela esperança de melhora. E por mais que entre prefeitos, entre governantes, entre presidentes, reis, nós sabemos que tudo caminha para a volta de Jesus. E a palavra do Senhor não vai melhorar. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias as coisas ficariam mais terríveis. Homens presunçosos, amantes de si mesmo, amando o seu próprio ventre, amando somente as coisas que sobrevêm a eles. Se me fazer benefício, eu vou fazer alguma coisa para dar valia. Se não me trouxer nenhum benefício, eu deixo para lá. Amantes de si mesmo, presunçosos, não amante mais do próximo. Isto é a palavra do Senhor que nos orienta. E isto nos mostra, irmãos, que estava vendo recentemente, há 2 dias, a natureza. A palavra do Senhor nos diz em Romanos que a natureza geme, a natureza está gemendo à volta de Jesus. Sim, terremotos, maremotos, o aquecimento global, estas pestes, não somente o Covid-19, como nós estamos vendo, estamos vivendo isso ainda, mas várias outras pestes já veio e está sobrevindo sobre a terra. Isto mostra que nós devemos estar mais alerta ainda para que a volta de Jesus não nos pegue de surpresa. E se a volta de Jesus não nos pegar de surpresa, e quando a morte vir nos chamar, porque ela pode vir nos chamar, ela não tem o direito, ela não tem o poder de nos lançar no inferno, mas ela pode ceifar vidas. A morte, ela tem o poder de ceifar vidas, ela não tem o poder de destinar se você vai para o inferno ou para o céu. Esse destino, você pode fazer a mudança com as suas atitudes, observando conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz nos Salmos, capítulo 15, como purificará o mancebo o seu caminho? A pergunta, aí vem a resposta, observando conforme a sua palavra, observando conforme as suas atitudes. Ah, irmão Alex, mas como que eu posso ter certeza da minha salvação? O próprio Jesus, Ele nos dá essa certeza, Ele nos dá a convicção, Ele nos dá a alegria da salvação. Salmos 51 e versículo 8, nós vemos que o salmista Davi, ele disse: não retira de mim o teu espírito, ó Deus, e nem a alegria da salvação. Então nós temos esta alegria. Se você não sente a alegria da salvação, nesta manhã eu peço a convicção, eu peço a autoridade de Deus para declarar sobre a tua vida. Você que vem lutando para fazer a vontade de Deus, você que vem tentando, procurando qual é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, versículo 8 e 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você tem buscado viver uma vida no Espírito, uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de amor ao próximo, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, você pode ter a certeza de salvação. Não é pelas obras. Irmão Alex, então eu tenho que vender tudo que tenho para mim ter a salvação? Eu tenho que orar 24 horas por dia para ter a salvação? Não. A salvação, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. O
que nós temos que fazer é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador e colocar Ele como diretor das nossas vidas, Senhor das nossas vidas. Quando Ele é Senhor, nós somos servos, e os servos obedecem em tudo o seu Senhor. Então nós temos que estar constantemente procurando qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Eu estarei lendo aqui a conclusão e em seguida já encerrando com uma oração. A conclusão dessa lição diz assim: preciso ter consciência de que a nossa vida é semelhante à flor da erva. Ela se esvai rapidamente. Todavia tenhamos em mente que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, não se prenda às questões passageiras e efêmeras. Na peregrinação existencial, preencha sua mente com o Evangelho. Assim, ao final da vida, poderá estar jubiloso e entoar como o apóstolo Paulo declarou no final de sua carreira: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Em Cristo tenha paz e esperança, porque o próprio Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Então eu deixo esta conclusão para os amados irmãos, que sem Jesus não existe alegria, não somos dependentes, não somos aquelas pessoas que dependem de circunstâncias para sermos felizes. Não, somos felizes porque Cristo nos salvou, porque antes que nós houvéssemos feito algum bem ou algum mal, Ele nos amou, Ele nos escolheu. E eu quero louvar a Deus, engrandecer a Deus nesta manhã, pela tua misericórdia de nos escolher, sem que nós tivéssemos nada, sem que nós tivéssemos feito nada. A palavra de Deus nos diz que Ele escolheu as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Ele escolheu as coisas que não têm, para confundir aquelas que têm. Então eu louvo a Deus, engrandeço o nome de Jesus, por Ele me ter escolhido e ter escolhido você também. Agradecemos a Deus. Maravilhoso Deus, Pai, agradecemos a Ti nesta manhã pela Tua palavra. Coloca, Senhor, no nosso coração a convicção, a alegria da salvação, Pai. Que nós não possamos ser dependentes de circunstâncias, de probabilidades e possibilidades, Pai. Mas a qualquer momento, em todo momento, possamos estar alegres, Pai. O nosso espírito estar rejubilando, esperando a Tua vinda. Em nome de Jesus, fica com cada ouvinte, fica conosco para a glória do Teu nome. Amém.